Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Todos estão bem descansados? Passearam? Se divertiram? Ficaram em casa? Comeram pizza? Sanduíche? Brigadeiro? Bom, eu espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. Vamos iniciar nossa semana então? Vamos lá? Hoje, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Lembrando que todos têm que assistir a aula online, mesmo quem está indo lá na escola, tem que assistir aqui as aulas online para, quando chegar lá na escola, saber responder às atividades propostas, tá bom? Então, lembrando que todos têm que participar desta aula online. Lembrando que também tem tarefa aqui que a professora passa para vocês estarem fazendo, tá? Hoje nós vamos começar a trabalhar o nosso projeto individual. Quem lembra que a professora falou na semana passada que nós vamos trabalhar um gênero textual, poemas? Isso mesmo! Nós vamos trabalhar poemas no nosso projeto individual para desenvolver o quê? Desenvolvermos aí a leitura, praticarmos mais a leitura, tá? Então, quanto mais você lê, mais você vai aprender, mais você vai conhecer sobre as coisas. Então, por isso da necessidade, de praticar a leitura todos os dias. E esse projeto, Poemas, vem fazer que você pratique esta leitura no seu dia a dia. Mas, professora, eu já sei ler, professora. Bom, se você já sabe ler, você vai ficar fera na leitura, tá? E ler e entender, tá? Por quê? Porque nós temos que fazer a leitura que está ali, por detrás daquelas palavras, tá? Então, muitas das vezes a gente lê um texto e não sabe nem do que o texto se trata. Por isso a importância de ler 1, 2, 3 vezes, para você entender o que está nas entrelinhas do texto. Bom, como a professora informou, nós vamos trabalhar com esse livro aqui, que é um livro que contém vários poemas. Este livro aqui foi publicado pela autora Ruth Rocha, que também faz parte do nosso projeto do Sarau Literário, tá? E a professora escolheu aqui este livro aqui porque são poemas dedicados às crianças. Neste livro aqui, a Ruth Rocha, ela publicou vários poemas de outros autores, tá? Então aqui nós temos poemas de Casimiro de Abreu, de Manuel de Barros, nós temos Joaquim Cardoso. Então, aqui nós temos vários autores, tá? Que escreveram poemas dedicados às crianças, tá? E aí ela resolveu reunir todos esses autores num livro só. Como vocês sabem, poema é um tipo de gênero textual. Assim como nós temos outros gêneros textuais, como a carta, como a receita, nós também temos o poema, tá? Mas, professora, poema e poesia é a mesma coisa? E aí? O que vocês acham? Poema e poesia tem sim tudo a ver. Poema e poesia tem tudo a ver, tá? No caso, o poema é a forma, daquele texto. E a poesia é a essência daquele texto. Como assim, professora? Essência, forma, eu não estou entendendo. Bom, essência da poesia
É um sentimento que aquela poesia desperta, tá? A professora vai dar um exemplo aqui. Bom, a professora trouxe aqui uma paisagem. Essa paisagem aqui desperta algum sentimento em você? Ah, professora, quando eu vejo essa paisagem, desperta em mim alegria. Então, quando você for escrever o seu poema e no seu poema conter alegria, quer dizer que é uma poesia, tá bom? Então, a poesia é quando tem um sentimento naquela imagem, quando eu desperto um sentimento, tá? Quando eu desperto uma emoção, seja raiva, seja amor, seja alegria, seja tristeza, tá? Então, a poesia, ela desperta isso. Então, quando eu for ler um poema, se no meu poema tem sentimento, é uma poesia. Se no meu poema não tem sentimento, aí não é poesia, tá? Então, poema, professora, é um texto que tem versos, estrofes, rimas, né? E pode conter se esse texto tiver uma manifestação artística, quer dizer, se esse texto tiver um sentimento, uma emoção, tá? Ele é considerado uma poesia, tá? Se esse texto não tiver nenhum tipo de emoção, ele não é considerado poesia. A poesia pode sim estar baseada no poema ou não, tá? Então, ela pode ser que ela esteja no poema. Se ela tiver algum sentimento, é poesia. Se não tiver sentimento, é só poema. Então, poema é a estrutura ali daquele texto, tá? Então, poema é o quê? Versos. Nós vamos aprender agora o que é verso, tá? Versos, estrofes, tá? E rimas. É um poema, tá? Se tiver algum tipo de sentimento, é uma poesia. Então, a poesia pode ser que ela esteja dentro do poema ou não. Agora, vocês irão acessar o link abaixo para assistir sobre o que é um poema e o que é a poesia, para que vocês entendam melhor, tá? Através da historinha contada aí no vídeo a seguir. Acesse o vídeo e a professora agorinha volta explicando os elementos que contém no poema.